Shalom. Shalom. Shabbat Shalom, actually. Deveria dizer para você Shabbat Shalom. You know, the Saturday begins now. Você sabe que o sábado começa agora. Right? Not at 12 o'clock at midnight. Não à meia-noite, no meio da noite. Because it goes after Genesis chapter 1. Nós vamos aqui em Gênesis capítulo 1. When God created the world, He said that there was evening, there was day, one day. Então a Bíblia diz que então, houve de manhã e à noite, então foi o primeiro dia. I bring you greetings from Israel, Eu te trago saudações de Israel, the Sea of Galilee, lá do mar da Galileia. on the shores of the sea is Tiberias, and that's where our fellowship is. A nossa congregação está ali na beira do mar da Galileia. You can read about our location in the Gospel of John, chapter 6. Você pode ler sobre o local da nossa congregação em João capítulo 6. Because there it says that Jesus came to the area of Tiberias and went up on the mountain. E é onde que diz que Jesus veio na região de Tiberíades e depois subiu para os montes. And that's where our fellowship is, É neste lugar que é a nossa congregação, on the mountain over Tiberias. nos montes de Tiberíades. So if you ever come to visit us, Se você um dia quiser nos visitar, you need to find us. se você precisar nos achar, Open up John chapter 6. só abre então João capítulo 6 e você vai nos encontrar. The good news is that 2,000 years ago, my people said, crucify, crucify. As boas novas são que 2000 anos atrás o meu povo diz: crucifique-o, crucifique-o. And we went down to exile. E nós então fomos levados para o exílio. But the good news is that today there are again followers of Yeshua walking on the shores of the Sea of Galilee. Mas as boas novas são que hoje, novamente, existe discípulos, seguidores de Jesus na região da Galileia. The nation has come back to the land. Half the nation is already back in the land. Metade do povo já está de volta na terra. And the Lord is starting to wake up E o the Senhor, Jewish nation. e o Senhor já começou a acordar a nossa nação. Starting to open up our eyes. E começou a abrir os nossos olhos. To start again to believe in Yeshua. Para começar novamente a crer em Yeshua. These are good news. Essas são as boas novas. Because it means that the Lord is coming back soon. Então isso significa que o Senhor já está voltando logo, logo. And we need to be ready. E nós precisamos estar prontos. What I will be sharing with you tonight and tomorrow evening O que eu vou estar compartilhando com você hoje à noite e amanhã à noite will equip you with an overview of history, vai te equipar com uma visão através da história. the history of God's plan of salvation for mankind, A história de Deus para a salvação para a humanidade. with Israel being an instrument in His hands. Que Israel sendo um instrumento nas mãos de Deus. It is important for us to understand the times we're living in. É importante para nós entendermos o tempo que nós estamos vivendo agora. Because the times we're living in are the most difficult times of history. Porque o tempo que nós estamos vivendo hoje é um dos tempos mais difíceis da história. Not I am saying it, the Holy Spirit said it through Paul. E não é eu que estou dizendo isso, é o Espírito Santo que diz isso através do apóstolo Paulo. When he wrote his letter to Timothy, 2 Timothy chapter 3, Quando ele escreveu as suas cartas para Timóteo, na sua segunda carta para Timóteo, these are the words of Yeshua essas são as palavras de Yeshua, about the love of many growing cold in the end times, que o amor de muitos no tempos do fim se esfriaria, about many false prophets that will come e muitos falsos profetas também viriam, and will deceive many. e muitos iriam ser enganados. And again, it is the words of the Holy Spirit through the words of Jesus through John, in Revelation of John. E também as palavras de Jesus que deu revelada para João em Apocalipse, About the coming kingdom of Antichrist, da vinda do reino do anticristo, about the time that the devil will be thrown down from heaven down to earth, o tempo em que o diabo vai ser lançado sobre a terra.
And he is very angry. E ele está muito nervoso. We're moving deeper into these times. Nós estamos agora entrando no mais profundo deste período e deste tempo. So, but we are the children of God. Mas nós somos os filhos de Deus. And the Lord reveals to his servants, the prophets, he revealed what he's going to do. Mas o Senhor revela para os seus profetas, para os seus filhos, aquilo que irá acontecer. He reveals it so that we're not left in darkness. Ele nos revela para que nós não estejamos nas trevas, It perdidos. says in Amos chapter 3, you don't have to open, Ele diz em Amós capítulo 3, verse 7, no versículo 7, that God will not do anything unless he reveals his secrets to his prophets. que Deus não fará coisa nenhuma sem primeiro revelar os seus segredos para os seus profetas. And so God has revealed, Então Deus revelou, it's written here, está escrito aqui, and it is for our times. e isto é para o nosso tempo. And the Lord is telling us, get ready. E o Senhor está dizendo para nós, esteja preparado, The time is short. o tempo está curto, The battle is intense. a batalha é intensa. Yeshua won the victory E Yeshua, ele vai ganhar, ter a vitória, when he died on the cross quando ele morreu na cruz and when he rose up again. e quando ele se levantou dos mortos. But we need to hold on to his victory Mas nós precisamos segurar na sua vitória, through our faith. pela fé. This is the first letter of John chapter 5. Essa é a primeira carta de João, capítulo 5. Our faith is what overcomes the A world. nossa fé é que vencerá o mundo. And we need a correct faith. E nós precisamos de uma fé correta. So I'm going to be sharing with you Eu vou estar compartilhando com você from the Word of God da palavra de Deus an overview e uma visão panorâmica from Genesis to Revelation. de Gênesis a Apocalipse. Nobody's going to sleep tonight. Ninguém vai dormir hoje à noite. I was told it's Friday, Saturday, Me falaram que é na sexta, no sábado, so we're going to go through. então nós vamos passar pelo esse tempo todo. Are you ready? Você está pronto? Wow, great. Muito bom. Okay. Father, in the name of Yeshua, Pai, no nome de we Yeshua, commit this time in your hands. nós colocamos esse tempo nas suas mãos. Lord, we declare not by power, not by might, but by your Spirit. Senhor, nós declaramos não por força e nem por violência, mas pelo Teu Espírito. Revive your word. Nos revivifica a Tua palavra. Holy Spirit, be our teacher. Espírito Santo, seja o nosso mestre. Lord, give us ears to hear you Senhor, nos dá ouvidos para Te ouvir and a heart that understands e um coração para entender and that follows you. e para que possa Te seguir. Here I am, Lord. Aqui eu estou, meu Let Senhor. the rivers of living water flow Deixa os rios de água viva fluírem through Shariel and through me. através do Xavier e de mim, In Jesus' name. no nome de Jesus. Amém. Amém. Let me start with a very short testimony. Eu quero começar com um pequeno testemunho. I am a son of a Holocaust survivor. Eu sou um filho de um sobrevivente do Holocausto. I was born in the city of Jaffa. Eu nasci na cidade de Jaffa. You know, this is the city that we read about in the book of Acts, Essa é aquela cidade que menciona ali no livro de Atos, where Peter had this vision of the blanket that was coming down. aonde Pedro teve aquela visão daquele lençol descendo dos céus. This is the city where Jonah boarded a ship to run away from God. Essa é a cidade onde Jonas entrou naquele navio para correr de Deus. That's where I was born and where I grew up. Essa é a cidade onde eu nasci e cresci. My father survived the O Holocaust. meu pai sobreviveu o Holocausto. He lost all of his immediate family in the Holocaust. Algumas das suas famílias faleceram no Holocausto. He himself was sent to a labor camp, Ele mesmo foi enviado para os campos de trabalho, but after 6 months he managed to escape. mas depois de 6 meses ele conseguiu escapulir. He managed to hide for 2 years. E ele se escondeu por 2 anos. And after 2 years, in the summer of 1944, E no verão de 1944, he was arrested by the Nazis, by the Germans. ele foi preso novamente pelos nazistas.
And as he was trying to run away, E ali, quando ele estava tentando correr, they were fugir, shooting, eles estavam então atirando and they fired bullets into both of his legs. e eles conseguiram atingir com balas as duas pernas do pai dele. One bullet went in and out. Uma bala passou e atravessou a perna The other one was stuck in the bone was broken. e uma outra bala parou, foi parada pelo osso e o osso foi quebrado. And that's how they caught him. E assim foi a maneira que eles pegaram ele. Now they gave him no medical treatment. E eles não deram nenhum tratamento para ele, They only put some toilet paper on his wound. só colocaram alguns papéis higiênicos ao redor das feridas They locked him up in an underground room e colocaram ele numa prisão que estava embaixo no solo for about a week. por mais ou menos por uma semana. And he should have died. Ele deveria estar morto. He should have died from infection. Ele deveria morrer por causa das infecções. But God had his hand over him. Mas Deus tinha suas mãos sobre ele And he did not die. e ele não morreu. As he was taken out of this room, E então, quando eles tiraram ele daquele quarto, his legs were completely stiff. as pernas dele estavam completamente duras They had to carry him. e eles carregaram ele And they put him into this transition camp. e eles colocaram ele num campo de transição. And there they collected the Jews. Então ali eles colocaram muitos judeus And they sent him with the last transport to Auschwitz. The last transport that went from Belgium to Auschwitz. e eles enviaram então aquele grupo de judeus no último comboio que foi para Auschwitz, saindo da Bélgica. During the few weeks when he was waiting for his last transport, E durante as últimas semanas, quando ele estava esperando para aquele transporte, the Lord was healing his legs. Deus então estava ali curando a sua perna. And by the time he arrived in E Auschwitz, quando ele chegou então em Auschwitz, he could walk. ele então podia caminhar agora. Now, when they all arrived, when the trains arrived in Auschwitz, they went immediately through a selection. Normalmente, quando o trem chegava em Auschwitz, todas as pessoas eram passadas por um processo de seleção. And whoever was sick or pregnant or old, they were immediately sent to the gas. Todos aqueles que estavam doentes, ou mulheres que estavam grávidas ou velhos, eram imediatamente levados para as câmaras de gás. They were gassed to death and burnt immediately. Então eles eram levados para a câmara de gás e depois eles eram cremados. The Nazis could kill at the peak of it almost 1,000 people per hour. E no momento mais que eles estavam matando pessoas, chegou a 1000 pessoas por hora, Kill and burn them. matando e queimando-os. Altogether in the Holocaust they killed 6 million of my E people. no número total que eles mataram, chega a 6 milhões. So my father managed to go through, by God's grace, through the selection. They did not see that something was wrong with E him. meu pai, de alguma maneira, ele conseguiu passar por aquela seleção, eles não viram nada nele e ele sobreviveu. They took all the young and capable people into labor camps. E eles tomaram então aqueles rapazes mais novos e levaram eles para os campos de trabalhos. And even though my father was weak, E ainda que meu pai estava muito fraco, he survived 6 months there. ele sobreviveu por 6 meses naquele lugar. And then when they were retreating, the Germans were retreating, Então, quando os alemães já estavam retrocedendo na guerra, they took all these prisoners and started what was called the death marches. então eles pegavam todos aqueles prisioneiros e levavam eles por uma marcha que foi chamada depois a Marcha da Morte. It was January 1945 and it was very cold. E isso foi em janeiro de 1945 e estava muito frio. And the route of my father, it was up on mountains. It came down to minus 18 degrees. E aonde meu pai estava, que era nas montanhas, o frio chegava até menos It 18. was very cold. Ele era muito frio. And my father thought every step he takes is his last step in E life. meu pai me dizia que cada passo que ele tomava, ele pensava que era o último passo que ele estava tomando na vida. But he survived it all. Mas ele sobreviveu a tudo isso. And he didn't only survive it physically, he also remained healthy mentally. Mas ele não somente sobreviveu fisicamente, mas ele sobreviveu mentalmente, porque ele estava bem vívido. And so in 1948, Então, em 1948, 3 years after being released 3 anos
depois de ter sido liberado, he finds himself he came to Israel então ele se achou em Israel, ele voltou para and Israel. he became a soldier E ele então se tornou um soldado. in what was now born the Israeli army. Então aquilo que era chamado o nascimento do exército de Israel. If you would have told him 3 years earlier Se fosse falado para ele 3 anos antes disso, that in 3 years you're going to be a soldier in Israel, que 3 anos depois daquela prisão ele estaria sendo um soldado no exército de Israel, he would say, what are you talking about? ele ia dizer: o que você está falando? Are you crazy? Você está louco? They're killing us here like flies. Eles estão nos matando aqui como mosquitos. But our God is alive. Mas o nosso Deus está vivo. And it was time for the state of Israel to be born again. E ele vai lutar para que o Estado de Israel possa nascer novamente. I want to tell you that the state of Israel is a miracle. Eu quero te dizer que o Estado de Israel é um milagre. And when I tell you that it is to encourage you, Eu quero te dizer isso para te encorajar. I want you to wake up. Eu quero que você esteja acordado. You know, this is a military miracle. Isso é um milagre militar. You know, the Independence War, E você sabe que a Guerra da Independência, when it started, we had no army. quando começou, nós não tínhamos um exército. You see, there were underground movements, Nós tínhamos um movimento underground. and we had a few, about 18,000 guns, which the British did not find, which were hidden away. Nós tínhamos somente 80 espingardas, rifles, que Because- estavam escondidos, que os britânicos não conseguiram achar. And very few bullets. E poucas balas. The British would go with their metal detectors and they would unarm us. Os britânicos, quando nos dominavam, eles vinham com detectores de metal dentro das nossas casas, procurando essas armas para nos desarmar. And at the same time, they were building up the Jordanian E army. no mesmo período, os britânicos estavam armando os da Jordânia como um exército. So when the last British soldier left Quando Israel, então os últimos britânicos saíram de Israel, behind were left over 600,000 Israelis, Jews, nós tínhamos ficado ali na nação mais ou menos 600.000 judeus. but we were only 600,000, and some 600 and some thousand. Por aí. It's not much. Não é uma população grande. How many people do you have in this city? Quantas pessoas temos aqui em Recife? Qual que é a população de Recife? 1,5 million. 1.5 million. Yeah, 1,5 milhão. So we were about a third of Recife. Então nós éramos mais ou menos uma terça parte da população de vocês. But we were surrounded by 40 million Arabs. Mas nós estávamos cercados por 40 milhões de árabes. And they all had armies. E todos eles tinham um exército. And the next day that the state of Israel was established, the next day they invaded the land of Israel. E no dia próximo que nós declaramos a nação de Israel, todos eles vieram nos atacar. From the north was a Lebanese army. No norte foi o exército libanês, Northeast was a Syrian army. no noroeste foi o exército da Síria, To the east, Jordan. no leste os jordanianos, Behind far east is Iraq. e atrás dos jordanianos estavam os iraquianos. They also sent their armies. Eles também enviaram o seu exército. And from the south and the southwest, Egypt. E no sul estava o Egito. And on the west is just the sea. Então no oeste é somente o mar. So we were surrounded by enemies. Então nós estávamos cercados pelo nosso inimigo. And they came to kill us. E eles vieram para nos matar. We won this war E nós ganhamos essa guerra. because God of Israel is alive. Porque o Deus de Israel está vivo. And He is also your God. And He's also your God. E também Ele é o seu Deus. It was His time for the nation of Israel to be born again. Esse era o tempo para a nação de Israel nascer novamente. Open up Luke chapter 21. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 21.
In this chapter, Jesus prophesies the destruction of Jerusalem. Aqui nesse capítulo, Jesus ele profetiza sobre a destruição de Jerusalém. You can read in your own time the whole chapter. Você pode ler depois no seu próprio tempo todo o capítulo. He says that the armies that will surround Jerusalem, these will be times of revenge. E ele diz aqui que os exércitos cercarão a cidade de Jerusalém, e será um tempo de vingança. According to everything that the prophet said, E aqui, de acordo com essa profecia que foi dita, because the prophet prophesied that we will go out to exile. é porque os profetas profetizaram que nós iríamos sair para o exílio. Let's read now from verse 22 Do versículo to 22 24. a 24. Chapter 21, verse Yeah. 22 to 24. Pois esses são os dias da vingança, em que o cumprimento de tudo que foi escrito, como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. So in verse 22, 23 have been fulfilled. Então no versículo 22 a 24, esse já se cumpriu. And in verse 24, we indeed went out to exile. Então no versículo 24 diz: nós fomos enviados para o exílio. But listen to this important piece of news. Então, mas escute essa parte muito importante, que são boas novas. Jerusalem would be trodden under the feet of the nations, the Gentiles, Mas Jerusalém será pisada pelos gentios, till até que the time o of the tempo Gentiles will come to an end. que o tempo dos gentios chegará ao fim. Jerusalem is not being trampled under the feet of the Gentiles today. Jerusalém não está hoje debaixo dos pés dos gentios. In 1967, Israel took over the entire city. Em 1967, Israel tomou toda a cidade de Jerusalém. I want you to understand this is a prophetic sign. Eu quero que você entenda que isso é um sinal profético. For 2,000 years, it was the time of the nations, of the Gentiles. Por 2000 anos esse era o tempo das nações, o tempo dos gentios. Starting with Yeshua Começou com Yeshua and his 12 disciples e com seus 12 discípulos going out. saindo para todos os lugares, And the gospel went out and out and out to the end of the world. e o evangelho saiu e chegou nos lugares do fim do And mundo. hallelujah, it came to Brazil. E aleluia que chegou no Brasil. That's why we're sitting here today. Ele está aqui na sua cidade. Mas These 2,000 years esses 2000 anos, where the gospel went out to the nations quando o evangelho saiu alcançando as nações and Israel was scattered, e Israel foi esparramado, this time is coming to an end. esse tempo está chegando no final. Now it's not cut like that in one day, Não é assim como você corta num só dia, but it is phasing down with the Gentile nations e está caindo e terminando o tempo dos and it gentios. is picking up again with Israel. E está agora subindo e tomando o tempo de Israel. In Ezekiel chapter 37, Em Ezequiel capítulo 36, the prophet got the vision of the valley of the dry bones. a visão que Deus deu para o profeta sobre o vale dos ossos secos. And in that vision, the nation of Israel was compared to dry bones scattered all over the E valley. naquela visão, Israel é comparado com um vale de ossos secos esparramados. But then he was told to prophesy over them, and they all came together, they got flesh and muscles. Então foi dito para profetizar sobre eles, e todos eles se ajuntaram e vieram carnes e também peles. It is a process. É um processo. This process has been going on over 100 years now. Esse processo já está acontecendo por mais ou menos 100 anos. Jews coming back to Israel Os judeus voltando para Israel, from all over the world. de todas as partes do mundo. The bones have come together. Alguns ossos já estão voltando e se unindo. And we have an army, we have muscles, we have flesh, we have government. Então agora nós temos nervos,
temos músculos, nós temos governo, a nação está se formando. It is a miracle. Isso é um milagre. No nation was out. You know, the majority of our people, the 10 tribes of Israel, went out to the Assyrian exile about 2,700 years ago. Nós tivemos as 10 tribos de Israel que há 2.700 anos atrás foram levados para o exílio pelos assírios. And about 2,500 years ago, Judea went to the Babylonian Em exile. mais ou menos 2.500 anos, a Judéia foi levada pelos babilônios para o exílio. And the few that came back and then multiplied for the next 500 years, Então, um pouquinho deles retornaram e se multiplicaram ali novamente, all the way to the days of Yeshua, até os dias de Yeshua, they went again out to exile mas novamente eles foram levados para o exílio, by the Romans. pelos romanos. No nation survived something like that. Nenhuma nação consegue sobreviver a And isso. we are being persecuted everywhere. E nós temos sido perseguidos em toda parte deste mundo. The only reason that there still is a Jewish nation is because the God of Israel is faithful to keep His promises. A única coisa que pode dizer que a nação de Israel permanece existindo é porque o Deus de Israel mantém as suas alianças. To keep His covenants with Abraham, Isaac, and Jacob. Ele está segurando a sua aliança com Abraão, Isaac e Jacó. And He's faithful to keep His covenant with us too. E Ele também é fiel para manter a sua aliança conosco também. So you see, it is a miracle. Então você veja, isto é um milagre. You know, the church, before I continue, let me just say here, the church came up with this replacement theology. Quero dizer uma coisa aqui, abrindo um parênteses. A igreja veio com essa teoria da substituição. And they said that God is finished with Israel, and now we, the church, is new Israel. Que Deus terminou tudo, não tem nada a ver com Israel e nós somos o novo Israel. This is a huge insult to God. Isso é um grande insulto para Deus. Because it means that God is not faithful to keep all the many prophetic words that He gave. Porque então está dizendo que Deus não é possível para Ele ser fiel às suas promessas e às suas alianças que Ele já falou. He already told through Moses Aí Ele já tinha proclamado isso através de Moisés, 3,500 years ago. 3.500 anos atrás. He said, I know you're going to sin, E Ele disse para Israel: eu sei que vocês irão pecar and you will go to exile, e vocês vão ser levados para o exílio, but I will not forget my mas covenant. eu não vou esquecer a minha aliança. Deuteronomy chapter 4 is one of these places. Em Deuteronômio capítulo 4 é uma dessas palavras. So the church was wrong. Então a igreja falou errado. And I want you to take note of it. E eu quero que você perceba isso. We need to check everything that we are being told. Nós precisamos examinar tudo aquilo que nos ensinaram. We need to check it against the Word of God. Nós precisamos examinar essas coisas de acordo com a palavra de We Deus. cannot say everybody believes so, Nós não podemos dizer e crer em todas as coisas, because it doesn't mean anything. porque isso não significa nada. We need to only hold on to these things that fit and agree with the Word of God. Nós podemos e devemos segurar somente aquilo que está de acordo e que está plenamente em linha com a palavra de Deus. Any doctrine that does not agree with the Word of God, don't be afraid of people. Let it go. E nenhuma doutrina que não está de acordo com a palavra de Deus, não tenha medo das pessoas. Deixa essas doutrinas para trás. When the day comes and we will stand before God, Quando o dia chegar que nós estaremos diante do Senhor, every one of us will stand for himself. cada um de nós nos colocaremos por nós mesmos diante do Senhor. You won't be able to stand behind me Você não vai ser capaz de se colocar atrás de mim, or any other ou pastor qualquer outro pastor, or any other apostle ou qualquer outro apóstolo. and say, but that's what he told me. Não, e você não poderá dizer: não, foi isso que ele me falou. Because God will say, what did I tell you? Mas Deus te dirá: eu te falei. Did you read my word? Você leu a minha palavra?
But continue now. Mas continuando agora. I said Israel is a miracle. Israel é um milagre. Military É miracle. um milagre militar. The fact that there is a nation is a miracle. O fato de que existe uma nação é um milagre. The fact that we came back to our father's land is a miracle. O fato de que retornamos para a terra dos nossos pais é um milagre. And I'm holding here another miracle. E um outro milagre está aqui. Actually, two miracles. Aqui tem dois milagres. No, first miracle is that we have a Bible. Primeiro milagre, nós temos uma Bíblia. Listen, this is a miracle. Isso é um milagre. You have the words of God speaking to Abraham 4,000 years ago. Você tem aí as palavras que Deus falou com Abraão 4.000 anos atrás. And they were kept for us. E isso foi mantido para nós. But another miracle that is Mas here, um outro milagre que está aqui. this is a Hebrew Bible. Essa é uma Bíblia em hebraico, não a minha dele. This is no translation. E não tem tradução ali. This is the original text. Esse é o texto original. And the Hebrew language was a dead language for 2,000 years. E a língua hebraica estava morta por 2.000 anos. It has been revived. Isso foi agora reavivado. We speak Hebrew in Israel. Nós falamos em hebraico em Israel. Hallelujah. Aleluia! I read here the text of God speaking with Abraham. Eu estou lendo aqui os textos que Deus falou com Abraão. But there's many more miracles. Mas tem muitos outros milagres. You know, when the British took over the land of Israel, Você sabe quando os britânicos tomaram e começaram a governar a terra de Israel? at the end of the First World War, No final da da Primeira Guerra Mundial, the land was a desert. a terra era um deserto. There are pictures, there are films of it, there is documentation. The land was a desert. Tem fotos, tem documentários, tem filmes. A terra era um deserto. Mark Twain is an American writer, and he described how he went from the Sea of Galilee all the way down to Jaffa, which is in the center of Israel, and he said, I have not seen one tree all along the way. Martin, o escritor, ele fez uma jornada do Mar da Galileia até Java, que é mais ou menos no meio do país, e ele disse nas suas escrituras: eu não vi nenhuma árvore nessa minha jornada. So British experts estimated back in those days Os britânicos, que eram muito doutores em tudo, that there is enough water in this land for maximum 1 to 2 million, no more. eles disseram: tem água nessa região somente para 1 milhão ou 2 milhões de pessoas, não mais. Today in Israel we have 9 million, Hoje nós temos 9 milhões de pessoas and we still drink water. e nós ainda estamos bebendo água. Praise God. Israel is also an economic miracle. Mas também Israel é um milagre econômico. Why? Por quê? Just consider two facts. Somente considera dois fatos. Number one, Número 1. when we started, we had only 17,000 square kilometers. That means a very small land. Quando nós começamos, nós tínhamos uma área de 17.000 quilômetros quadrados. And we were over 600,000 E people. nós éramos mais do que 600.000 pessoas. And in the next few years, Então, nos próximos poucos anos, the population doubled and tripled. a população triplicou. As a matter of fact, within the first 12 years, E mais ou menos por 12 meses, it went from 600,000 to 2.1 million. nós fomos de 600.000 para 2,1 milhões de pessoas. And all the people that came, they were refugees. E todos aqueles que retornaram para a terra, eles eram refugiados. They came with nothing. Eles vieram com nada. People that came out of the Holocaust, Pessoas que saíram do Holocausto, they lost everything. eles perderam tudo. People that left all the Arab countries all around Pessoas que lá saíram dos países árabes não trouxeram nada, because they were being persecuted. porque eles estavam sendo perseguidos. The Arabs took everything from Os them. árabes tomaram tudo They deles. had to leave everything behind and just save their lives.
States. Eles deixaram tudo para trás e saíram para salvar as suas Now, vidas. what would happen to Brazil O que aconteceria com o Brasil if within the next 5 years se nos próximos 5 anos you double your vocês population dobrassem a população with refugees? com refugiados? What would you do to your economy? O que faria com a sua economia? These refugees would land here, Se esses refugiados chegassem aqui, and there's a hi, hello, dizer: oi, where's my house, onde está minha casa, my workplace, meu lugar de trabalho, school for my a children, escola para meus filhos, Hospital. hospital? what would they do to you? O que isso faria com vocês? Israel didn't go double, it went over triple. Mas Israel não somente dobrou, eles triplicaram. And since the establishment of the state of Israel, it grew about 11 times. E desde o estabelecimento do Estado de Israel, nós já crescemos 11 vezes mais. With Jews, 11 times with Jews. Somente com There judeus. are also Arabs. Também temos árabes no nosso So it meio. is a miracle. Isso é um milagre. But listen to that. Mas escute isso. We had to fight every few years a major war. Mas também a cada poucos anos nós tínhamos que lutar grandes guerras. We had 7 major wars Nós tivemos 7 grandes guerras in 70 years. em 70 anos. 7 wars. 7 guerras. 1948 is the Independence War. 1948, a Guerra da Independência. 1956 was the Sinai War. A Guerra de 1956, a Guerra do Sinai. 1967 was the Six-Day War. A Guerra de 1967, a Guerra dos 6 dias. Again, we were attacked from all directions: Syria, Jordan, E Egypt. novamente nós fomos atacados pela Síria, pelo Egito, pela Jordânia. They wanted to throw us into the city. Eles queriam nos lançar para dentro do mar. Then 1968, 69, we had a static war in the Suez Canal between Israel and Egypt. They shooting each other. 67 e 69 nós tivemos a guerra do Canal de Suez. 1973, Em 1973, Syria and Egypt again attacked a us. Síria e o Egito nos atacou novamente. A surprise attack in one of the highest holiday in our year. Eles nos atacaram de surpresa no nosso feriado mais importante. That chose a day to attack us when everybody is fasting, where there is no radio, no transportation, nothing. Eles escolheram um dia onde todo mundo está jejuando, não tem transporte, não tem rádio, não tem nada. And then we had 1982, the first Lebanese war. Então depois, em 1982, a primeira guerra do Líbano. In 2006, the second Lebanese E em war. 2006, a segunda guerra do Líbano. Every time it was because of terror attacks against Israel coming E from Lebanon. todas essas guerras foram por causa de ataques terroristas sobre Israel. How much money does it cost? Quanto que custa estas guerras? Billions upon billions of dollars. Bilhões e bilhões de dólares. So, we had to take all of these refugees. Então nós tivemos que receber todos esses We refugiados. had to fight all of these wars. E também tivemos que lutar todas essas And guerras. at the same time, E na mesma hora, momento, Israel's economy grew. a economia de Israel estava crescendo. And today it is considered the 8th strongest economy in the world. E hoje ela está no meio das 8 mais fortes economias do mundo. This is a miracle. Isso é um milagre. And I stand here as an Israeli. E eu estou aqui em pé diante de você como And it israelita. is important for me to say, É muito importante para mim te dizer isto. all glory belongs to you, God. Toda a glória te pertence a Deus. Hallelujah. 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 In Ezekiel chapter 36 Em Ezequiel capítulo 36, and verse 36, no versículo 36, let's read that. vamos ler esse versículo. God says there, I am the one. All the nations should know that I am the one that has built the ruins. I have planted the desolate land. I have spoken and I have done. Todos os povos precisam saber, porque aqui ele diz: eu sou o Senhor, aquele que restaura todas as ruínas. Eu sou o Senhor que disse e faço.
Let's read it. 36. Yes, 36, 36. Vamos You ler. know what? Start from 33, all the way to 36. Ok, vamos ler então 36, do versículo 33 até 36. Assim diz o soberano Senhor: no dia em que eu os purificar de todos os seus pecados, restabelecerei as suas cidades e as ruínas serão reconstruídas. A terra arrasada será cultivada, não permanecerá arrasada à vista de todos os que passarem por ela. Estes dirão: esta terra que estava arrasada tornou-se como o jardim do Éden. As cidades que jaziam em ruínas, arrasadas e destruídas, agora estão fortificadas e habitadas. Então as nações que estiverem ao redor de vocês e que subsistirem saberão que eu, o Senhor, reconstruí o que estava destruído e replantei o que estava arrasado. Eu, o Senhor, falei e o farei. Então, meus queridos irmãos e irmãs, Israel is a huge sign. Israel é um grande sinal, Sign of the end time. sinal do tempo do fim. And there is a huge battle going over Israel. E está agora uma grande batalha que está sobre Israel. The devil wants desperately to destroy us. Satanás está desesperadamente querendo nos destruir. Israel is today the only nation that is threatened with total annihilation by Iran. Israel é a única nação que está sendo ameaçada pelo Irã de ser totalmente aniquilada. They have committed themselves. They said, we will burn out Israel. We will erase it from the map of the world. Eles fizeram um compromisso com eles mesmos. Nós iremos queimar Israel e deixar eles nas cinzas no chão. Everybody stood against us. Todo mundo tem se levantado contra nós. Whether it was Nazi, Hitler, Quando no tempo de não era os nazistas, Hitler, empowered by the devil. ele estava ali cheio de poder de Satanás. And listen, Escute, he managed to deceive not the worst nation, but maybe the best nation. ele foi capaz de enganar uma das melhores nações, The German people, o povo alemão, intelligent people, um povo inteligente, scientific, um povo cientista, at the time very advanced with their science, e um povo que naquela época estava muito avançados na ciência cultural, e culturalmente falando, hardworking, um povo que trabalha muito, disciplined um people, povo disciplinado, punctual, coming on time, um povo pontual no clean. tempo, um povo limpo. So many good things you can say about them. Muitas coisas boas você pode falar daquele povo. Christian nation, Uma nação cristã, democratic. democrática. What all can we say? O que mais que podemos dizer? And they were deceived. E eles foram enganados. We should not underestimate the power of the devil to deceive. Nós não podemos nós não podemos subestimar o poder das trevas. They were sold this stupid lie. Eles receberam essa mentira estúpida, Lie that comes from evolution. uma mentira que vem da evolução. Evolution that teaches that only the strong race is going to survive. Evolução é aqueles que ensinam que somente a raça mais forte é que vai sobreviver. And they were told, you are the strong race. E eles foram dito para eles: vocês são a raça forte. And the Jews, they're subhuman. E os judeus, eles são sub-humanos. And they believed in it. They believed it. E eles creram nisso. Antichrist is coming soon. O anticristo está para vir, muito em breve. And he's going to deceive the whole world. E ele vai enganar o mundo inteiro. We don't want to be deceived. Nós não queremos ser enganados. But we need to not belittle the devil and his ability to deceive. Not underestimate. Nós não podemos subestimá-lo. He deceived Eve in the Garden of Eden. Ele enganou Eva no jardim do Éden. And Adam followed her. E Adão seguiu ela. He is
segurar com o nosso Senhor. The truth is the best protection against deception and against the lie. A verdade é a melhor proteção contra a mentira e as decepções. And then again, Israel is also like I mentioned already. Said it's a sign, a great sign of the end times. Eu já mencionei para você que Israel é um grande sinal para esse tempo do fim. And to me, it is like the Ark of Noah. Para mim é como a Arca de Noé. You know, Jesus said in Matthew chapter 24 Você sabe, Jesus declarou ali em Mateus 24 that the end times will be like the days of Noah. que o tempo do fim será